a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite dos alunos e do PPG. Para mim é uma honra estar aqui, voltar a Unicinos de tempos em tempos. Essa casa é bastante importante para mim na minha formação, tanto na graduação e pós-graduação, quanto profissionalmente. Também é uma honra para mim partilhar uma mesa com o professor Braga, né? Dá um medinho, assim, porque, afinal de contas, o Braga me ensinou muito, mesmo não sendo meu professor diretamente. A primeira banca que eu fiz na área da pós-graduação, o Braga estava. Então, nessa exposição que ele fez, na avaliação do parecer acho que era uma dissertação, ele já me mostrou desde o início o modo como ele consegue examinar um trabalho em sua totalidade, transpassando o relato e conseguindo entrar profundamente no trabalho. Então, a partir da observação, eu penso que eu aprendi um pouco a como fazer isso, né? E, sendo uma professora de metodologia, isso foi bastante proveitoso para mim. Bem, passado esse início, eu gostaria de convidar vocês a deixarem um pouco de lado a sua pesquisa individual específica, essa que vocês estão fazendo para pós-graduação, para a gente pensar de uma forma um pouco mais ampla sobre a ciência e a pesquisa. Me parece bastante importante que a gente pense sobre isso, para que isso reflita sobre as nossas pesquisas, né? Para que isso tenha um reflexo sobre as nossas pesquisas. Em geral, a minha observação da pós-graduação em função do tempo, em função de muitos outros fatores, é um olhar bastante direcionado para a sua pesquisa, para que se consiga acabá-la em 2 anos ou em 4 anos, né? E, com isso, talvez isso não seja tarefa ainda da graduação, aliás, da pós-graduação, de mestrado e doutorado, mas, para além disso, é preciso pensar a ciência, a pesquisa na comunicação como um todo. Então, esse é o meu convite. E eu abro, seria o título, essa frase do Rubem Alves, que me dê uma boa razão para que os jovens se apaixonem pela ciência. E eu fico procurando até hoje essa razão, porque eu vejo poucos graduandos estimulados para fazer iniciação científica, relativamente são poucos os jovens ou pessoas que se interessam pela pós-graduação. Então, eu acho que a gente precisa de um contexto, são dados facilmente encontráveis, mas eu trouxe alguns dados para que a gente consiga pensar um pouco sobre qual é a nossa realidade hoje no Brasil em relação à ciência. Então, isso é um material tirado da revista Galileu. A gente pode ver que, obviamente, a maior parte da nossa população é sem instrução ou tem apenas o fundamental incompleto. Isso seria 81 milhões. E mestrado, 560 mil, e doutorado, 218 mil. Tem uma grande diferença, né? E aí tem as outras colocações. Outro dado, no Reino Unido, 41 doutores a cada 100 mil habitantes, e no Brasil, 7,6 doutores a cada 100 mil habitantes. É uma diferença drástica. Os dados da CAPES, em 2000, 1.439 programas, em 2015, 3.905 programas. É um crescimento alto, isso significa que a nossa pós-graduação está se desenvolvendo, e eu estou falando, obviamente, de todas as áreas. E, em 2015, nesse mesmo ano, 325.230 estudantes de pós-graduação.
um número significativo, mas considerado, na relação com a população brasileira, quase insignificante. Também, apesar de todo o crescimento da pós-graduação, é importante a gente ver o orçamento da CAPES. Em 2014, 6,1 bi. Em 2015, 7,4 bi. Em 2016, ficou menor que em 2014, 5,3 bi. Aí tem um número das instituições que oferecem pós-graduação. Vocês podem ver que as federais estão em primeiro lugar, né? As estaduais, em menor número, as particulares, e as municipais, muito poucas. Um dado positivo, trazido pela revista Galileu, do ano passado, né, que quase 75% dos doutores titulados no Brasil estavam empregados em 2014, e 65% dos que concluíram o mestrado, 65%. Nesse contexto, eu achei também importante trazer essa questão das mulheres que superaram a disparidade histórica e agora produzem 49% de todos os trabalhos publicados no país. A participação feminina, então, superou os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, entre outros países, e está igual à produção em Portugal. Contudo, um dos depoimentos que estão colocados nessa revista é que o assédio e a discriminação de gênero ainda são aspectos presentes em nosso cotidiano, desde a falta de produção em relação à maternidade até a desigualdade salarial, que é gritante. Bem, a CAPES tem distribuído quase 100 mil bolsas para pós-graduação. De 300 e tantos mil, não parece tanto, mas, enfim, seria menos de 30%. Mas as bolsas de pós-graduação não têm reajuste desde 2013. E vocês, quem tem bolsa, que o diga, como a inflação subiu e as bolsas não. E, em 2015, foram concedidas mais de 9 mil bolsas para estudo para o exterior. Lembrando que 2015 foi um ano que começou a crescer o investimento, né? Foram 2 anos de crescimento do investimento. Um dos últimos anos tinha 7,1 bi investido na pós-graduação. Então, apresentados esses dados introdutórios, vamos voltar um pouco ao Rubem Alves, que diz que me deem uma boa razão para que os jovens se apaixonem pela ciência. Sem isto, a parafernália educacional permanecerá flácida e impotente, porque sem uma grande paixão não existe conhecimento. Pode parecer um pouco sentimental, mas a pesquisa, do meu ponto de vista, é algo que está, que nasce nas entranhas da gente, né? Essa paixão por pesquisar. Os pesquisadores não têm muito estímulo. A maioria dos doutores e mestres que conseguem emprego hoje conseguem na docência e não efetivamente na pesquisa. E, portanto, também pesquisador não é efetivamente reconhecido. Por várias razões, né? Mas nem vamos entrar, eu acho que nesse âmbito. Lorena, se tu puder me avisar quando eu tiver falado 20 minutos, daí eu já me preparo. E, ainda continuando, houve um tempo em que o cientista era um ser alado, imaginação selvagem. Então, imaginem uma imaginação selvagem na ciência hoje. Poderia ser bastante produtivo. Não, desculpa, voltei. Bem, a ciência começa a imperar na passagem do senso comum para a ciência, aquela considerada a idade das trevas, para o iluminismo e o humanismo, isso vocês sabem, só recapitulando.
Naquele contexto, a sociedade estava impregnada pela pobreza, doença, falta de infraestrutura. Então, a ciência chegou para salvar, né, esse caráter social de pobreza e doença. Então, a ciência estava propondo um progresso, estava propondo um mundo melhor, que não houvesse mais guerras, que as pessoas tivessem alimentos, uma série de promessas, e também o fim da ignorância e o império do conhecimento. Bem, aí, a partir de lá, a ciência veio se desenvolvendo, mas algumas coisas ficam muito entranhadas também no próprio conhecimento. Fui fazer um levantamento do conceito de ciência, e, claro, nos conceitos mais básicos e tradicionais, tem 3 palavras que vão se repetir, e até nos outros conceitos, né, mais amplos. E daí a gente não está falando de uma reflexão profunda sobre a ciência, mas a ciência é definida como uma investigação racional por meio de métodos científicos que busca a descoberta da verdade. Esses 3 termos acabam atravessando também as pesquisas que nós fazemos, né? As questões da razão, o método, que está sempre presente, e essa busca da verdade. Bem, então, essas 3 palavras estão no centro desse conceito de ciência, e a minha proposta seria desconstruir um pouco esse conceito, colocando esses termos nas bordas, né? Tensionando um pouco esses conceitos, e, ao tensionar esses conceitos, entender também um modo, um caminho para fazer pesquisa. Então, eu entendo que os mitos que habitavam a Idade das Trevas, e é por isso um pouco que a ciência conseguiu seu espaço, deram lugar a outro mito, que são os mitos da ciência, né? Mesmo que metaforicamente, que eu esteja falando isso metaforicamente, o modo como determinados conceitos ou termos são tratados tem que ser repensados. Então, para mim, o mito número 1 é a exclusividade da razão. A racionalidade é um aspecto fundamental da pesquisa. A gente não pode abrir mão da razão para fazer pesquisa. Mas, quando essa razão se torna em racionalismo, esse sufixo ismo tem a qualidade do excesso. Então, quando a gente acaba chegando no racionalismo, é prejudicial à própria ciência e, portanto, à própria pesquisa. A gente tem que considerar que o único elemento a conduzir a ciência não é a razão. Vários outros elementos estão presentes na constituição da ciência. Sem dúvida, todas as subjetividades que estão no contexto contemporâneo e as subjetividades do próprio pesquisador. E mesmo que a gente busque a razão, né, que a gente busque as lógicas, que a gente busque os critérios, as simetrias, isso não elimina a subjetividade que é inerente ao ser humano. Então, nessa via, ignorar que o conhecimento científico, sobretudo nas ciências sociais e humanas, ao se dar pela percepção, o que a gente coleta como dado, se dá através da percepção, carrega elementos outros, entre os quais os da subjetividade do pesquisador e diferentes maneiras de apreensão dos dados. Ao mesmo tempo, o racionalismo, ou a razão, parece ser um pouco exclusiva dos intelectuais. É o âmbito onde a razão teria, né, é um discurso construído, onde a razão teria efetivamente um espaço de realização concreta, digamos assim, e a gente sabe que isso não é verdade. Para finalizar essa questão desse mito, a pesquisa e seu desenvolvimento compõem
o próprio ato da intuição criadora. Então, pesquisar é um ato de intuição criadora. É construtora de trilhas e exploradora de ideias. Ela é uma concepção única, particular, complexa e fundante de saberes sempre incompletos. Pensar a razão por essa perspectiva parece ser prudente. O outro mito seria a rigidez do método. Originalmente, o termo método se refere ao caminho que vai ser trilhado durante a pesquisa. A princípio, também, se parte já com esse caminho do método planejado, desde o projeto, desde o planejamento da pesquisa. E isso, associado a modelos metodológicos muito rígidos, pode trazer referências outras para a pesquisa que não aquelas que o objeto necessita. Ou seja, pode engessar o próprio processo da pesquisa, o próprio desenvolvimento da pesquisa. Então, a racionalidade e a objetividade da ciência, nela, o paradigma do método se constitui pela organização do modo de agir do cientista mediante modelos, muitas vezes. O que eu estou chamando de modelos? São todas essas técnicas que estão dadas e descritas em livros e que a gente acolhe, se apropria apenas diretamente delas e aplica nas nossas pesquisas. Sem tensionamento com o objeto, sem tensionamento com a perspectiva teórica, sem reflexão sobre a própria metodologia. Ainda que uma das coisas que difira a ciência das outras áreas seja justamente as questões de método e a questão do modo como o conhecimento é construído, poucos são aqueles que se dispõem a pensar o próprio método. E isso é ciência, né? O método da ciência precisa ser refletido. Então, esse método modelo, digamos assim, padrão, ele é muitas vezes confirmado pela capacidade de atingir resultados esperados. A gente sabe que, aplicando esse tipo de método, esse tipo de modelo vai conseguir determinados resultados. Então, ele é copiado e reproduzido, né, num grande conjunto de pesquisas e sem considerar as especificidades do objeto em si. Mas a questão desse modelo, ele ignora, portanto, o que tem de próprio em cada objeto e em cada problematização também, em detrimento de um modo perfeito de fazer metodologia. Enfim, é difícil fazer a ciência progredir usando apenas os modelos que já foram usados, sem tensionar a própria ciência. Mills, inclusive, observa, vocês já devem ter lido essa frase, que deveríamos ser nossos próprios metodólogos, né? Criar nossos métodos e construir a metodologia. Outro mito é o mito da verdade. Esse, obviamente, vocês estão sempre se questionando, provavelmente. A nossa verdade é sempre relativa e histórica. Vocês já sabem que não vão encontrar verdade e nem verdades nas suas pesquisas, mas vão encontrar um tipo de conhecimento que poderá ser associado a outros conhecimentos ou tensionados com outros conhecimentos. No entanto, essa questão da verdade ainda é bastante profunda na nossa sociedade em termos do que ela significa. E é na ciência que estaria a verdade, né? Mas a questão é sempre relativa da verdade. Além disso, ela está associada a questões de poder que o Foucault muito bem desenvolve quando fala da vontade de verdade, da vontade de saber, relativizando justamente isso e dizendo que o discurso verdadeiro é um discurso construído e, portanto, né, não é a verdade. Eu vou citar um trechinho do Foucault.
O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem o poder. A verdade é deste mundo. Ela é produzida graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros. É óbvio que a gente tem que pensar que a ciência também produz seus discursos e faz funcionar muitos discursos como verdadeiros. Isso não quer dizer que o que a ciência está dizendo é mentira, certo? Não podemos pensar de modo binário ou positivo. O que eu estou propondo aqui é que a gente reflita sobre aqueles paradigmas de verdade que a gente considera para a ciência. E o quarto mito, que não está lá no conceito, seria a separação do sujeito e do objeto. Se a gente já admite que a ciência não é só racionalidade, a pesquisa não é só racionalidade, essa premissa de que o sujeito e o objeto estariam separados desde o início, quando o pesquisador vai fazer a sua investigação, isso então cai por terra. Obviamente, o objeto e o sujeito estão envolvidos. O pesquisador se envolve com o seu objeto. E quem já está, pelo menos no meio da pesquisa, já deve ter percebido isso, né, que há um envolvimento, até porque as escolhas de vocês são feitas também por um gosto pessoal, né, por ter uma afinidade com aquele tema. Bem, então, estou propondo... Bem, se eu apresentei todos esses mitos, eu tenho que, pelo menos, né, dizer o que a gente pode tensionar. Então, uma abertura para a desmistificação da ciência seria uma reflexão que todos nós deveríamos ter, não só como superar esses mitos, mas também como pensar a ciência constantemente nos seus processos, e eu acho que isso pode se dar, de forma inicial, na reflexão sobre as metodologias que a gente desenvolve. Então, alguns elementos. A gente poderia trocar o termo verdade por busca de conhecimento, que é o que efetivamente a gente faz. E o conhecimento, portanto, está sempre mudando, né? Trocar a rigidez do método, a rigidez teórica, por um rigor científico. E reconhecer o lugar da subjetividade na pesquisa, portanto, o racionalismo seria parcialmente destronado. Bem, considerar que, em todos os casos, o que a gente está fazendo, essencialmente, é interpretação. A gente não está fazendo descobertas, né? A gente faz descobertas, mas a partir de uma interpretação. Mesmo se a gente está analisando um objeto ou observando o campo com muitos critérios, com aspectos de razão muito bem colocados, com uma metodologia muito bem construída, com uma teoria bastante articulada, ainda assim, o que a gente está fazendo é a interpretação. Claro, eu estou colocando esse termo interpretação para tensionar vocês a entender que a gente não está descobrindo verdades, o nosso conhecimento ele é efetivamente produzido, porque o que a gente faz metodologicamente, em todas as áreas, é interpretar dados. É por isso a gente pega os dados e interpreta esses dados, sobretudo na pesquisa qualitativa, obviamente. Também, a partir do momento que eu percebi, e também fiz isso, que a gente joga para debaixo do tapete da pesquisa tudo aquilo que não dá certo e, portanto, não relata nos relatórios, nas dissertações e nas teses, a gente limita todos os sujeitos que vão ler as nossas pesquisas, a gente os limita de um conhecimento metodológico mais amplo, porque a metodologia é também aquilo que não deu certo. Então,
reconhecer a desordem e o conflito durante a investigação, as idas e vindas, é absolutamente importante, e eu diria ainda que relatar isso, relatar o que não deu certo, relatar as idas e vindas, pode ser algo muito positivo para a gente pensar a metodologia. E construir o seu próprio método. É claro que eu não estou falando em inventar um método, mas, a partir da base do que se tem, seria importante a gente pensar qual é o nosso próprio método. E é esse método, contudo, se a gente pensa um próprio método, se a gente pensa um caminho, a gente pode pensar também em como eu vou relatar isso. Porque não é dizer, eu vou fazer entrevista desta forma. É relatar o modo como você foi se apropriando do método e, quem sabe, se transformando. Então, em geral, quando a gente faz pesquisa, a gente busca as maiorias e as regularidades para colocar em categorias ou tipificações. Mas atentar para as regularidades, contudo, também não ignorar as diferenças e as multiplicidades. Ao invés de pensar só nas maiorias, pensar no que tem de minoria na nossa pesquisa, nos nossos dados coletados. Pensar no que é regular, mas pensar também no que é irregular. E, nesse sentido, abrir espaço para a complexidade. Enfim, fazer um deslocamento de olhar. A gente, quando entra na academia, talvez muito inseguro, a gente aprende a olhar de um determinado ponto e, às vezes, não se solta para olhar de outros pontos. Então, isso faria que o método, ao invés de ser aquele caminho planejado no início para fazer a pesquisa, estou pegando ali a etimologia da palavra método, se trocasse, e fosse o caminho a seguir, um caminho que é construído no processo, que é muito mais difícil do que parece, porque a gente sai com uma proposta, mas se abre para mudar essa proposta ao longo do caminho. Então, nessa perspectiva específica do método, que eu acho que atinge mais, então, a pesquisa de vocês, as investigações de vocês, pensar em reorganizar o caminho quando necessário, e não tentar colocar à força o nosso objeto dentro de determinado procedimento metodológico. Registrar as linhas de fuga, as desterritorializações, e isso tudo numa reflexão sobre o método. Abandonar a binariedade opositiva que predomina ainda no mundo contemporâneo, apesar de a gente estar falando muito de diversidade e multiplicidade, e buscar efetivamente essas multiplicidades. Só que, para a gente fazer o nosso próprio método, ou para a gente fazer todo esse tensionamento, a gente tem que conhecer os procedimentos e técnicas metodológicas existentes, os métodos existentes. Senão, a gente não tem condições de fazer essa reflexão. Isso vocês já devem fazer, mas essa observação, reflexão e registro constante do caminho percorrido, e não só lá no final da trajetória. Organizar uma forma própria de sistematização da pesquisa, então, pensar criativamente o processo metodológico não significa dispensar a sistematização e o rigor científico, principalmente numa área como a comunicação social, que é uma área que ainda, como ciência, está em construção e que não pode dispensar essa sistematização, até porque a própria área não aceita. Então, é preciso manter também a objetividade, né? E aí, para finalizar, uma outra frase do Rubem Alves: conhecimento não é coisa de cabeça e nem de pensamento, é coisa de corpo inteiro. Conhecimento é coisa erótica. Para conhecer é preciso primeiro amar. Eu trago essa frase porque eu sempre digo para os meus alunos, na graduação, quando eles vão escolher os seus objetos, que eles tomem a primeira decisão, tem que ser um objeto da comunicação, e a segunda decisão tem que ser algo
pelo qual eles estejam apaixonados, algo que eles gostem muito dentro da comunicação, porque isso vai constituir um casamento na graduação de pelo menos 2 semestres, no mestrado de 2 anos e no doutorado de 4 anos. A sorte é que um casamento já com um fim previsto, né, nesses 2 anos ou nesses 4 anos. Dá para divorciar tranquilamente, mas é um casamento. Vocês vão passar pensando nesse objeto, nas teorias, na metodologia, o tempo todo. Os finais de semana de vocês provavelmente já estão sendo retirados do plano de descanso. Então, tem que ser realmente uma coisa erótica, essa busca de conhecimento. Nessa perspectiva, tem que ser uma coisa erótica. Eu agradeço, mais uma vez, ter sido convidada e encerro. Bom dia. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite. Eu já participei algumas vezes de mesas de abertura ou de fechamento de reuniões, seminários, congressos, mas é a primeira vez que eu estou participando em casa, e é particularmente satisfatório. Eu agradeço o convite, especialmente nesse sentido de ser convidado pela casa. A pergunta me interessou muito. O que dizem nossos objetos sobre pesquisa em comunicação? E o meu esforço nessa fala é tentar dar não exatamente uma resposta no sentido direto, porque eu não vou saber dizer o que é que os nossos objetos nos dizem, mas como tratar essa pergunta. Primeiro, o título nos coloca no âmbito da pesquisa empírica. Isso eu valorizo muito, eu acho fundamental que, tanto em mestrado como em doutorado, nós façamos pesquisas empíricas. No PPG da Unicinos, isso é um padrão, inclusive, expressamente decidido no momento em que foi criado o doutorado. Queremos pesquisas empíricas. Eventualmente, eu tenho visto em outros programas a ocorrência de pesquisas estritamente históricas. Eu acho que é um desserviço, não porque pesquisas estritamente históricas não sejam válidas ou interessantes, mas particularmente para quem vai se decidir a fazer pesquisas de nível epistemológico, teórico, ter passado pelo enfrentamento da resistência que a realidade nos opõe, me parece fundamental. E se vocês não passarem por isso no mestrado e no doutorado, não passarão nunca mais. E há um grande risco de uma aproximação do conhecimento estritamente abstrato, caindo no risco, e é o título de um livro de um colega nosso, professor de Sociologia da UNB, caindo no fetichismo do conceito. Caímos frequentemente, apesar de estarmos fazendo, às vezes, pesquisa empírica. A minha fala tem um pouco a ver com isso também. Muito bem, o que dizem nossos objetos? O primeiro problema que nós temos para tratar dessa questão é saber do que é que nós estamos falando quando dizemos objetos, né? Que são objetos. A palavra é vaga, é diversificada, serve para diversas coisas muito diferentes, né? Um copo é um objeto. Pelo menos na nossa área não fazemos pesquisa sobre copos, não é impossível em outras áreas. Eu preciso definir do que é que eu estou falando quando digo nossos objetos. Primeiro, nossos objetos são, tipicamente, eu simplifico, mas são situações e processos. Situações e processos, os mais diversos ocorrentes na sociedade. O que ocorra na sociedade. É importante assinalar que não existem situações e processos que sejam exclusivamente comunicacionais.
Os objetos, as situações e processos são situações e processos relativamente complexos, espera-se, porque não pesquisaríamos sobre coisas excessivamente simples, e, por sua complexidade, envolve uma diversidade muito grande de elementos componentes, os mais variados, correspondendo àquela heterogeneidade de que fala Foucault. O que importa mesmo é que, na realidade, esses elementos diversos entram em relações uns com os outros. É por isso que há processos e situações, caracterizados por essas relações. Essas relações são, primeiro, relações internas da situação que nós observamos. Mas, ao mesmo tempo, a situação que nós observamos existe dentro de um contexto, se relaciona com outras situações, com uma circunstância histórica, com uma gênese que levou ao surgimento dessa situação. Essa situação aponta para o futuro de alguma maneira, porque as situações são sempre dinâmicas, móveis, instáveis, casuais, eventualmente. E, portanto, eu tenho, numa situação, num processo qualquer, nós temos relações internas e relações da situação com um contexto, relações externas. O que significa que nós podemos perceber aí um sistema de relações. A expressão sistema de relações me parece relevante. Relevante porque eu diria que é a lógica dessas relações, percebê-las, e não apenas às coisas e às pessoas que participam das situações e dos processos que nos interessam, mas as lógicas dessas relações é que nos dizem sobre o que acontece na situação em seus processos. Precisamos fazer uma distinção entre situações... Escolham outras palavras, se quiserem. Quando eu digo situações e processos, me parece apenas suficientemente geral para abranger tudo. Vocês podem encontrar outras palavras de correspondente generalidade. O que eu estou me referindo aí é o que acontece singularmente na sociedade. Eu preciso distinguir situações e processos de objetos. Não estou usando como sinônimos, objetos ou situações e processos. Uma situação ou um processo corresponde a uma realidade singular de ocorrências. É o que efetivamente acontece na sociedade. Em qualquer instância, em qualquer circunstância, em qualquer âmbito de interesse. Num certo sentido, seria a própria coisa. O que significa que situação ou processo que vamos investigar é um singular, é aquela situação, é aquele processo. Pois bem, para constituir o objeto não basta dizer esta é a situação, este é o meu objeto porque eu vou investigá-la. O objeto se constitui não só da situação observada, mas de uma perspectiva, de um modo de olhar. E esse modo de olhar não pode deixar de ser refletido pelo pesquisador. No senso comum, nós olhamos as situações através de perspectivas, com toda certeza, mas, no senso comum, nós não somos obrigados, não é necessário, não é cobrável do senso comum refletir sobre o olhar que nós lançamos sobre os objetos. Nós lançamos olhares de ordem prática e, portanto, enfrentamos frequentemente com muita eficácia. Eu não vejo nada contra o senso comum, ao contrário, eu aprecio particularmente, inclusive na base do conhecimento científico.
Mas, para a pesquisa, nós precisamos de pensar que olhar é esse. E é só quando nós temos uma perspectiva que nós temos um objeto. Não basta, então, para o nosso objeto, uma situação que nós selecionamos e que não é em si comunicacional. É claro, nós percebemos determinadas situações como sendo em si comunicacional, é por isso que nós pesquisamos tanto mídias, situações profissionais, como jornalismo, como relações públicas, como publicidade, e nós tendemos a ver essas situações como sendo em si comunicacionais. Na verdade, é porque nós já estamos perspectivando por um determinado olhar, porque é claro que eu posso pegar essas mesmas situações que nós estudamos como sendo comunicacionais e vamos encontrá-las em estudos políticos, sociológicos, linguísticos, etc., porque estão sendo construídos em outra perspectiva. Muito bem. Então, o objeto já não é apenas a ocorrência da realidade, mas refere-se ao como percebemos ou buscamos perceber. Mas é claro que as situações e processos com os quais nos defrontamos muito raramente são inaugurais. Eu digo muito raramente por cautela, porque a minha tendência seria dizer nunca são inaugurais, porque mesmo diante de uma situação absolutamente inusitada, nós tendemos, em termos, eu diria, neurológicos, psicológicos, simplesmente a inscrevê-la dentro de alguma coisa que já nos é conhecida. Mas, enfim, muito raramente são inaugurais, ou seja, não são sui generis, não são radicalmente desconhecidos. Portanto, as situações já nos chegam como objetos. Eu posso imaginar a situação em si, mas realmente, quando eu penso a situação, eu automaticamente já a transformo em objeto, ou seja, em objeto do meu pensamento, em objeto da minha percepção. Isso não significa que eu possa, então, anular, então é a mesma coisa, não rigorosamente. Por quê? Porque eu tenho que pensar o que é a situação e eu tenho que pensar o que é a perspectiva com a qual nós estamos pensando, percebendo, vendo, ouvindo o nosso objeto. Primeiro, nós já percebemos, por uma questão simplesmente neurológica, como modo de olhar, em termos de senso comum. Né? Nós vivemos psicológica e culturalmente as situações com as quais nós nos defrontamos. Isso é importante como base do conhecimento, ainda que eu precise de me descentrar desse olhar, digamos assim, imediato sobre o objeto. Todo um setor da sociologia, sobretudo a sociologia nomotética, prega uma ruptura radical com o senso comum, porque o senso comum seria fonte de engano. Eu vejo um pouquinho diferente. Nós temos que perceber o que o senso comum nos diz sobre as situações que observamos, para conseguirmos, em seguida, nos descentrarmos dessa percepção, vista como percepção imediata. Outras coisas, além do senso comum, nós temos os nossos hábitos, os nossos objetivos práticos, nós temos reações afetivas, eventualmente as pessoas preferem dizer subjetivas, mas o subjetivo envolve o racional também. Nós temos angulações profissionais, nós temos as angulações dos campos especializados em que a gente se inscreva, profissionais ou não. E, sobretudo, quando nós estamos nesse espaço em que estamos, que é a da academia, nós temos perspectivas teóricas as mais diversas que nos são oferecidas, sobre os mesmos objetos, sobre as mesmas situações. Para cada situação minimamente complexa que ela chega, que ela nos apareça, ela já é carregada de produções teóricas que oferecem suas perspectivas. E, de um modo ou de outro, nós conhecemos, ainda que por ouvir dizer, nós conhecemos essas perspectivas, e quando nós não conhecemos, vamos atrás dessas perspectivas.
O resultado disso é o quê? É que os objetos, estou sempre em torno ainda da pergunta, tipicamente os nossos objetos nos dizem coisas demais e extremamente diversificadas. O problema que nós temos como pesquisadores não é que a gente se defronta com o objeto e não sabemos o que ele nos diz e ele nos apareça como enigma. A grande dificuldade é que basta olhar o objeto com um mínimo de posição de pesquisador, carregada por perspectivas escoladas que nós inevitavelmente temos, tendo passado por todo o percurso escolar até o momento em que nós estamos numa pós-graduação, é que os objetos nos dizem coisas demais. E nós devemos, portanto, partir para a nossa investigação plenamente consciente disso, que o objeto está nos dizendo, aparentemente, tudo a seu próprio respeito. Na verdade, se dissesse tudo, nós nos dispensaríamos de pesquisar. Para que todo esse trabalho que nós temos, esse sofrimento, porque há uma carga de angústia envolvida no trabalho de pesquisa, lembrando que é por isso que a gente precisa se apaixonar pelo trabalho de pesquisa, sem o que a gente não aceitaria passar por essas angústias, e, na verdade, passamos por elas. Eu vou tentar recuperar uma palavra a que a Anísia preferiu não dar muita importância, que é a palavra descoberta, preferindo a palavra interpretação. Com toda certeza, total acordo, mas eu acho que a interpretação não desfaz a descoberta. Há uma pesquisa feita na USP, eu tenho a impressão que foi em Sociologia, uma dissertação, em que exatamente na medida que o estudante via os professores reclamarem tanto sobre os sofrimentos de ser professor e ser pesquisador, resolveu pesquisar, mas por que diabos tanta gente, nós inclusive, nós, o aluno que está dizendo isso, uma aluna, na verdade, uma menina, estamos aqui, nos preparando para esse mundo de sofrimentos. E ela faz uma série de entrevistas com pesquisadores mais conhecidos, menos conhecidos e tal, e o resultado a que ela chega é que a descoberta é alguma coisa que psicologicamente compensa tudo mais. A interpretação nos leva à descoberta. Não significa descobrir a verdade final sobre as coisas, mas é descobrir um elemento de conhecimento a respeito de. Se os objetos nos já dissessem tudo, nós não precisaríamos de fazer o sofrimento, não teríamos também o prazer da descoberta. Bom, isso nos leva, então, às teorias, porque o que os objetos nos dizem, tipicamente, é estimulado pelas perspectivas teóricas que conheçamos a respeito. Ora, isso nos traz sobre a segunda parte da pergunta, que é não simplesmente o que dizem nossos objetos, mas sobre pesquisa em comunicação. Por quê? Porque as perspectivas que nos oferecem e que fazem os nossos objetos dizerem tantas coisas, tipicamente sendo o campo que nós somos, que é uma ciência não plenamente constituída, se vocês cotejarem com os 160 anos de história da sociologia, um pouco menos, mas mais que secular, da linguística e da antropologia e da psicologia e da ciência política, etc., nós somos ainda um campo científico engatinhante, nós recebemos essas perspectivas. Ora, essas perspectivas fazem os objetos dizerem coisas segundo a angulação das teorias, porque as teorias foram feitas para resolver determinados problemas. Determinados é a palavra a ser enfatizada. O Popper coloca, e essa frase, a primeira vez que eu a li, se tornou fundamental para mim, nós só entendemos uma teoria
quando entendemos os problemas que ela tenta resolver. Isso é fundamental para o nosso problema, que é o título do evento, o nosso problema é fazer os nossos objetos dizerem as coisas que interessam a uma pesquisa em comunicação e, portanto, perspectivada por questões comunicacionais. O que nos leva ao problema do que é, afinal, a perspectiva comunicacional. É complicado porque todas essas ciências humanas e sociais a que a gente possa se referir têm lá seus estudos de comunicação. Uma enorme maioria do que nós chamamos de as teorias da comunicação foram produzidas nesses outros campos científicos. São sobre comunicação. Mas as perspectivas nunca são simples. Não são simplesmente perspectivas sobre comunicação. São perspectivas sobre comunicação numa angulação sociológica, numa angulação linguística, numa angulação psicológica, neurológica. Os neurologistas pensam sobre tudo no mundo, de ciências políticas, etc. O que é que a gente, então, pode fazer se nós queremos que o nosso objeto nos diga, porque essa é a nossa questão, coisas sobre, eu lembro que eu falei lá no começo, em sistemas de relações, sobre relações que sejam vistas enquanto comunicacionais, e não enquanto relações políticas, não enquanto relações sociológicas, etc. Mas vocês se lembram que, ao mesmo tempo, eu disse, não existem situações exclusivamente comunicacionais, ou seja, que apenas tenham relações comunicacionais, e que não tenham relações políticas, psicológicas, sociológicas, enfim, antropológicas, o que for. O problema, então, é desentranhar de tudo aquilo que o objeto pode nos dizer, desentranhar e não recortar, e não negar as relações políticas, sociológicas, linguísticas, mas perceber os aspectos em que aquelas relações políticas, por exemplo, são relações comunicacionais, em que aquelas relações linguísticas são relações comunicacionais. Eu digo, por exemplo, eu tenho um artigo que se chama Comunicação é aquilo que transforma linguagens, e eu procurei ser cauteloso no título, porque, na verdade, no teor, eu digo que comunicação é aquilo que cria linguagens. Eu acabei de receber agora, essa semana, anteontem, da minha editora, um livro que é de autoria do meu grupo de pesquisa, somos 12 nesse grupo de pesquisa que eu coordenei. O título do livro é Matrizes Interacionais, e o subtítulo é A Comunicação Constrói a Sociedade. O que quer dizer que eu, sem desconhecer os aspectos sociológicos, eu estou pretendendo que a comunicação é que permite a construção do que a sociologia estuda, de alguma maneira. Eu já disse isso num congresso, num seminário de linguistas, que a comunicação é que constrói as linguagens, e foi interessante observar as reações. Enfim, mas isso é uma abstração que eu estou dizendo. A questão é conseguir que os objetos nos digam coisas específicas a respeito da situação ou do tipo de situação que nós estamos examinando. E o problema, então, é, antes de mais nada, uma espécie de limpeza de terreno. Essa limpeza de terreno, já que os objetos nos dizem coisas demais, e aí é simples. Nós pegamos o que a sociologia nos diz a respeito do nosso objeto, o que vocês tiverem como objeto, o que vocês imaginarem como objeto. A sociologia nos diz coisas, a linguística nos diz coisas, e se nós alinharmos tudo isso, fim, está resolvida a dissertação, está resolvida a tese, não descobrimos nada, e temos uma alta probabilidade de enrolar a banca,
que ficará impressionado com tudo que vocês leram e disseram de teoria e está resolvido. Mas não teremos tido o prazer da descoberta. Comunicacional, é claro. Nós precisamos de construir o nosso objeto numa perspectiva comunicacional. Significa que precisamos de gerar especificidade. Construção do objeto não é reunir um conjunto de afirmações prontas, que sejam prontas porque tal teoria nos ofereceu, que sejam prontas porque o senso comum diz que aquilo é assim, ou que sejam prontas porque nós, um pouco intuitivamente, eu valorizo a intuição, mas não é suficiente, que a intuição nos diz, o objeto é assim. Né? Isso são respostas prontas. É legal ter isso, mas é insuficiente. Nós precisamos de uma verdadeira pergunta de pesquisa. E, portanto, lembrando que o que constrói a perspectiva não é um conjunto de respostas, não é uma série de afirmações sociológicas, linguísticas, ou mesmo comunicacionais, especificamente comunicacionais, que digam o que é o objeto. Eu faço isso e é inevitável fazer, mas se eu fizer e arranjar isso aí, realmente eu vou chegar ao final da minha pesquisa com o que foi o início, não avanço. Eu preciso de perguntas. A pergunta de pesquisa não é uma questão engenhosa a partir de qualquer teoria. Fazer a pergunta de pesquisa é a coisa mais difícil que vocês têm a enfrentar. Não acredito que vocês cheguem a boas perguntas de pesquisa no final do primeiro semestre, possivelmente não no final do primeiro ano. Nós continuamos a construir o que significa construir o objeto, vocês percebem? Construir a pergunta é construir o objeto diante de uma situação. Não que ele ainda não seja um objeto, mas é um objeto excessivamente palrador, excessivamente cacofônico. Eu vou repetir, está escrito aqui, eu quero ler para ser exatamente isso. A pergunta de pesquisa não é uma questão engenhosa a partir de qualquer teoria. É a formulação em palavras de nossa insatisfação diante do objeto. Isso é fundamental. Não basta ter arranjado uma boa perguntinha que se sustenta nas teorias dos melhores e mais importantes autores que nós amamos e que estão todos certos e que são donos da verdade. Não se trata disso. Né? A formulação em palavras da nossa insatisfação, o que significa que, se nós estivermos muito satisfeitos, nós estamos no mau caminho. Eu preciso procurar a minha insatisfação. Né? Não é tão difícil assim, porque se vocês lerem com seriedade, vocês vão acabar vendo que as teorias não são muito convincentes. Isso é até mais fácil para nós do que para os sociólogos, para os linguísticos. Por quê? Porque eles estão há 150 anos construindo teorias, elas já estão tão elaboradas, formuladas, que a gente lê e diz, nossa, isso é a verdade, acabou. Né? Nós estamos num âmbito mais confortável. Por quê? Porque essas teorias não foram, lembrando Popper, não foram elaboradas para os nossos problemas. Né? Foucault não estudou comunicação, Bourdieu não estudou comunicação. Não diretamente, a comunicação está lá, evidentemente, está presente, mas não está desentranhada. E é por isso que, então, as teorias não são muito convincentes. Dos nossos melhores autores, né? Não são convincentes, não, esse cara é ruinzinho. O artigo que eu vou apresentar na Compós esse ano, recebi ontem a notícia que foi aceito, um grande alívio, chama-se Interagindo com Foucault. O subtítulo é Arranjos, esqueci, mas não tem importância, o que interessa é o Foucault. Interagindo com Foucault, no sentido de que dá para tensionar Foucault, não é porque o Foucault, é porque, dizendo coisas brilhantes, ele não estudou comunicação. E eu trago o meu objetozinho aqui, que é da comunicação, e digo, bom, eu preciso fazer algum tipo de interação com ele, não é suficiente. Se eu jogar Foucault pronto e acabado na cabeça do meu objeto, mata o objeto, porque não dá para enxergar. Né? As teorias de Foucault não foram feitas para estudar o meu
objeto. Lembrar de Popper, então. Muito bem. E aí, como é que nós construímos a nossa insatisfação? Se nós reunimos um conjunto suficientemente diversificado de descrição, não precisa ser um tratado. 3 ou 4 teorias, está de bom tamanho. Eu, outro dia, ouvi numa banca um colega da arguição dizer que havia teoria demais. Havia teoria demais. Não é quantitativo, é porque era teoria desnecessária para o objeto. Aí é legal saber aquilo, né? Mas aí é relatório de estudo, não é? Enfim, não precisa ser um tratado sobre o objeto, mas reunir descrições sobre o objeto, não só as descrições teóricas, as interpretações teóricas, interpretações de senso comum também. Né? O senso comum começa no próprio comunicação. Quando nós estamos no senso comum, todos nós sabemos o que é. Quando começamos a discutir em termos epistemológicos, aí vira a cacofonia, justamente. Muito bem. Tendo reunido uma variedade suficiente de coisas percebidas, ditas, sobre a situação e processo de nosso interesse, não no singular aquele objetinho específico, porque talvez a gente não encontre muita coisa, mas os objetos são sempre inscritos em tipos de objeto. O que é que se diz sobre esse tipo de objeto? Isso vale tanto para pesquisas, a tal da pesquisa, como a busca teórica, como o senso comum, como a conversa de mesa de bar sobre aquele assunto com os amigos mais ou menos escolados a respeito. No momento em que reunimos coisas diversas, eu vejo com alguma frequência, mas já é demais, que o pesquisador comece a se perguntar: esse autor diz isso, esse diz aquilo, quem será que tem razão? Se um dos dois tiver razão, matou igual a minha pesquisa. Provavelmente os dois têm razão e dizem coisas contraditórias. E aí eu já passo a ter razão de insatisfação. Pascal tem uma frase que é brilhante, que diz assim: nós só entendemos um objeto quando percebemos o significado de todas as suas contrariedades. Contrariedades, no linguajar do Pascal, refere-se a contradições. Eu tenho que perceber as contradições do objeto. Então, perceber que um autor diz X e outro diz Y, não significa, é até possível que um esteja certo e outro errado, mas não se trata disso. Trata-se de ver como é que X e Y podem ser ditos e fazem sentido a respeito daquele objeto. Ou seja, não é muito difícil gerar insatisfação na medida em que a gente observe algumas coisas a respeito. Porque aí, nesse momento, eu consigo começar a construir efetivamente uma problematização, o que significa que eu tenho que ter uma perspectiva pessoal a respeito de comunicação, e eu prefiro efetivamente uma perspectiva pessoal do que o alinhamento em uma teoria sobre, porque uma teoria já é uma perspectiva excessivamente fechada. Não é? Nós temos uma noção do que seja comunicação. E, portanto, eu sou capaz, diante de uma pergunta que eu mesmo fiz, de perceber se ela é mais política ou linguística, ou se ela é suficientemente comunicação, e transformá-la, eventualmente invertê-la, para que a comunicação sobressaia, porque essa tem que ser a nossa porta de entrada. Eu diria que no momento que a gente tenha gerado uma insatisfação, gerar uma perspectiva de ordem comunicacional, espera-se, está dado. Por quê? Porque eu posso transformar a minha insatisfação, verbalizá-la na forma de uma pergunta. Nesse momento, eu tenho efetivamente o objeto da minha pesquisa. Nesse momento, ele começa a nos dizer coisas para além da cacofonia que ele nos oferecia no começo. E aí o resto é muito simples, né? Não há nenhum problema. Depois que nós temos a pergunta de pesquisa, fazer a pesquisa é mamão com açúcar, não tem nenhuma dificuldade. Eu acho que é mais ou menos isso. Acredito que vocês queiram, então, fazer perguntas. Espero que queiram, eu sempre gosto muito de perguntas. Obrigado.
Obrigada, professores. E agora a gente abre, gente, para quem quiser interagir com o Braga e com a Anísia, fazer perguntas, o que for que vier à mente de vocês. Perguntas e tensionamentos, né? Eu acho que tensionar, tal coisa está pouco clara e tal, é interessante também. Bom dia, professores, bom dia, colegas. Eu tenho uma pergunta mais relacionada ao que a professora Anísia comentou sobre a questão da gente construir o nosso próprio método e da inventividade, digamos assim, né, de testarmos metodologias conforme o objeto vai se apresentando para nós. Claro que eu acredito nisso, eu acho isso muito válido, e o nosso programa aqui na Unicinos nos dá essa abertura de testar possibilidades, né, e de tentar caminhos que talvez não rendam descobertas ou interpretações tão reveladoras ou inovadoras, mas nos mostram, né, novas possibilidades de abordagem aos objetos. Então, a minha pergunta é, ao mesmo tempo que a gente sabe que isso tem que ser feito, a ciência ela é construída em relação aos pares e pela validação dos pares. Então, até que ponto a gente consegue ser inventivo na ciência, sendo que existem métodos canônicos, existem pensamentos um pouco mais conservadores nos PPGs Brasil afora, e como a gente pode tentar avançar e ainda assim ser considerado ciência, digamos assim, né? Sem querer semear discórdia entre os PPGs, obviamente. Foi para quem a pergunta? Pode ser para os dois. Uma das questões que entram obrigatoriamente nesse tensionamento é também uma experimentação, uma testagem e um enfrentamento, né, às vezes. Então, é óbvio que, estando no mestrado, no doutorado, estando dentro de um campo que tem certas características, eu acredito que as grandes inventividades têm que ficar para depois, né, no momento de... Mas eu acho que elas podem aparecer já nas metodologias do mestrado e do doutorado, justamente nesse tensionamento que pode ser feito aos modelos já canônicos, né? Então, é preciso, quando a gente pensa em metodologia, quando a gente reflete, não fica apenas na investigação proposta, mas, a partir da metodologia da nossa investigação, reflete sobre o aspecto mais amplo da metodologia, tensionando a própria metodologia, a gente já está fazendo um excelente trabalho. Eu quero comentar também, eu preferia que a Anísia falasse primeiro, exatamente porque ela que colocou a questão, né? Eu concordo, exatamente. Eu acho que o método visto como uma coisa rígida, como uma espécie de máquina de moer carne, e que ela faz exatamente aquilo que ela está preparada, ou seja, como receita, é uma coisa que tem que ser mais que superada, abandonada, né? Leiam Contra o Método, do Paul Weyerhaeunt. Leiam bem, hein, por favor, porque eu já vi muita gente que leu e leu mal e fica achando que agora vale tudo, não precisa de método e tal. E é justamente, eu sei que não é disso que a Anísia está falando, dada a sintonia que nós temos, né, Anísia, com relação... Eu reencontro sempre essa sintonia com a Anísia, quando nós participamos em bancas, as nossas arguições são sempre muito complementares. Complementares não quer dizer idênticas, mas quer dizer complementares. Há uma facilidade de se interpretar a ideia de desenvolver o método requerido pelo objeto, e eu estou totalmente de acordo com isso. Nós precisamos de desenvolver o método requerido pelo objeto. Na pesquisa, isso não significa que vale tudo, que eu posso inventar o que eu queira,
e a ponto, eventualmente, até de dizer que, no fim, não há fronteira entre ciência e não ciência. Eu sugiro, além do Feyerabend, o Popper, a lógica do conhecimento científico. Conforme a tradução, se for uma tradução portuguesa, é a lógica de conhecimento científico, no Brasil, a lógica da pesquisa científica, porque os tradutores assinalam que realmente esse é a denominação específica, em alemão, do Popper. O que distingue a ciência é que nós procuramos intencionadamente a falseabilidade das nossas afirmações. Um método que nos dispense disso não dá para inventar. Isso, para mim, é cláusula pétrea, efetivamente. Não é? Isso não significa que não haja conhecimento. Sim, a expressão conhecimento científico não significa que todo o conhecimento seja só o conhecimento científico. Há um conhecimento literário, há um conhecimento de senso comum, aliás, importantíssimo, há um conhecimento da intuição que nós podemos trazer para o espaço da ciência. Né? Entretanto, a preocupação com a falseabilidade é absolutamente central, porque senão eu posso dizer qualquer coisa. No senso comum eu realmente posso dizer, o que não significa que no senso comum a gente não quebre a cara, né? Porque existe sempre a expressão, né? Isso aí é falta de bom senso. Significa que uma postura qualquer sequer é de senso comum. Ou seja, eu posso, com toda certeza, eu posso inventar táticas, devemos inventar. O Roberto da Mata diz isso. É interessante observar no coquetel dos congressos, muitas coisas são ditas que são fundamentais para a produção de conhecimento que não são informadas nas palestras dos congressos. Né? São as invenções pequenas que ajustam, fazem e que permitem finalmente a descoberta. Mas a descoberta tem que ser testada, tem que ser atestada, tem que ser verificada. Né? Há modos de verificação, nas ciências ditas exatas é mais fácil, nas ciências humanas e naturais, às vezes, pode levar 100 anos. Não é o teste específico o próprio autor que leva aquilo ali. Mas o pesquisador tem que estar preocupado com isso. É essa linha que faz a distinção do que você está perguntando. Né? Mas é o debate que vai decidir finalmente. E é por isso que o debate é absolutamente fundamental. Nós debatemos pouco na área. É uma das razões pelas quais eu parabenizo fundamente o fato de vocês estarem fazendo esse seminário. Eu estou começando a perceber que isso está começando a acontecer com mais frequência, organizado diretamente pelos discentes. Até os anos 80 não se fazia debate absolutamente, a não ser em casos absolutamente circunstanciais, pessoais, no país. É com a Compós que começa efetivamente a haver um debate sério de comunicação. Isso hoje está se espalhando, e isso porque é na hora do debate que a gente resolve essa questão. Não é? Será que a invenção que eu fiz é uma coisa muito maluca, que tem futuro e tal, ou não? Bom, 2 ou 3 debates depois, a gente já vai ter uma certa clareza a respeito. Faz parte. O debate faz parte absolutamente central da produção científica. Eu tenho um comentário para fazer, que e ver se vocês concordam. Eu tendo a pensar que a gente já está fazendo esse exercício com muita força, de fazer um relato muito honesto da pesquisa dos nossos textos, essencialmente no meu universo da Unicinos, e também como foi na Fabico, na URGS, no meu mestrado. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente não faz e que a gente não recebe incentivo para fazer é ler os nossos colegas. Ler efetivamente o que se produz nos programas, nas linhas de pesquisa, muito próximo de nós, que pode essencialmente nos ajudar e muito a descobrir caminhos, descobrir dificuldades e nos sentir cada vez mais como um grupo, um corpo único que se movimenta em relação ao objetivo, né? Que se movimenta em relação à pesquisa. Então, eu queria saber se vocês concordam com essa ideia. Com toda certeza. Com toda certeza.
Debates não são apenas debates organizados em seminários e congressos. Ler os textos de colegas, nós ainda nos... Quando eu digo nós, eu não estou dizendo os estudantes, os professores, os pesquisadores, nós ainda nos lemos insuficientemente. Nós temos uma certa predileção pela teoria europeia e americana, que é importante, que tem que ser lida, mas nós nos lemos pouco. E ler faz parte do processo de debate. O debate informal entre colegas é absolutamente fundamental. Eu fiz meu doutorado na França, eu tive um orientador excelente, e, ao mesmo tempo, eu constatei já na época, que o nosso grupo, nós tínhamos um grupo de uns 10 ou 12 brasileiros e franceses, que nos encontrávamos com regularidade para discutir mais ou menos sistematicamente as pesquisas de cada um. Cada um sugeria para os outros, olha, eu estou precisando de uma discussão da minha pesquisa, quero tais coisas, nós nos reunimos, eventualmente varávamos a noite discutindo, e eu referi que eu tive um orientador excelente para dizer que a contribuição desses debates em grupo teve igual importância com relação aos debates, às conversas com o meu orientador. Fundamental o debate, né? Porque a gente traz a especificidade da coisa. Então, com toda certeza. Eu acho que, sim, efetivamente, vocês vêm fazendo coisas muito interessantes. As bancas de que eu participo, aquela questão da descoberta, nem sempre os mestrandos e doutorandos, no momento da sua defesa de tese de dissertação, chegam à explicitação de descoberta, mas, muito frequentemente, ela está ali pronta para ser feita. O material reunido, as referências teóricas, o trabalho de observação, que é absolutamente fundamental na pesquisa empírica, é evidente, fundamental no sentido de que é para ser levado a sério, não é só para falar teoricamente sobre o objeto, mas para realmente tirar do objeto e fazer o objeto tensionar a teoria, são coisas que, se o estudante não conseguiu explicitar o que descobriu, entretanto, já ofereceu de bandeja. Frequentemente, eu vejo... Claro, muito frequentemente eu vejo mesmo que são descobertas, explicitadas. Mas, onde isso não aparece, muito frequentemente eu tenho a sensação de que eu posso pegar aquela tese, aquela dissertação e escrever um artigo explicitando o que é a descoberta que está implicitada ali dentro. E que faltou só tempo, às vezes, com toda certeza, sobretudo para os mestrandos. O mestrado é muito mais difícil que o doutorado, 2 anos só, né? Vocês deviam calcular para terminar em 1 ano e meio, porque aí, nos 6 meses finais, vocês trabalhariam sobre o próprio material e tudo se tornaria muito mais explícito. Mas, sim, vocês têm produzido coisas muito boas. Eu acho que, quanto mais consigam discutir e debater isso aí, é por isso que eu comemoro o fato de vocês estarem fazendo esse debate, com certeza. Eu percebo que a gente está passando por um processo de transformação, de modo geral, nas ciências, mas na comunicação também, essa transformação do modo de tratar a ciência, o método, a metodologia. Então, pela minha experiência em bancas, e pela leitura de alguns artigos científicos ou trabalhos, o que eu percebo não de forma geral, mas em alguns aspectos, uma desatenção a essa descrição metodológica, né? Não dando a ela tanta importância quanto eu acho que ela mereceria, obviamente. Isso não quer dizer que o modo de construção da pesquisa daquele investigador tenha sido ainda muito baseado em modelos, sem reflexão. Não quer dizer isso. Eu vejo pouca reflexão sobre isso, né, sobre o mostrar. E, obviamente, que na graduação esse processo ainda é muito pior.
Mas sobre esse modo, essa transformação e o modo como os pesquisadores, inclusive, obviamente, todos os mestrandos e doutorandos estão se colocando, eu acho que é também um processo de incentivo a olhar a pesquisa do outro, ainda que tu entenda que não está sendo incentivada, mas, por exemplo, nos grupos de pesquisa que são feitos, se debatem os trabalhos, né, dos seus membros. Como o próprio Braga falou, na Compós, que se debatem esses trabalhos. Alguns eventos, é claro, não levam esse debate ao termo que deveria ser, né? Mas são espaços para esse debate. Além do que, a pesquisa da pesquisa é que efetivamente vai nos permitir compreender o trabalho do outro. Não é só um estado da arte, mas é entrar aprofundadamente nas pesquisas para entender como elas são feitas. Isso, a gente tem poucos pesquisadores investigando sobre isso, né, sobre as pesquisas feitas, o que é importante para a nossa área também, não só produzir, mas entender o que a gente está produzindo e como a gente está produzindo, né? E também o que eu vejo é a nossa capacidade de leitura versus a produção científica, né? Que a gente tem um conjunto muito grande de informações e que, de certa forma, a gente não precisa aprofundar, mas a gente tem que conhecer, e a nossa capacidade de leitura que, né, é restrita de certa forma. Concordo plenamente com Braga que a gente ainda é muito eurocêntrico e voltado também para trabalhos estadunidenses, e dispensamos autores da América Latina, que são autores muito bons, com uma capacidade teórica substancial. Ignoramos também, às vezes, produções brasileiras, autores brasileiros, em detrimento de autores europeus, né? Então, essa história de que só é possível filosofar em alemão, do Caetano, eu acho que a gente tem que reverter isso, pensando, né, em como a gente pode valorizar. É só vocês pensarem nas leituras feitas, da onde vêm essas leituras, né? Por exemplo, na investigação de artigos da Compós mesmo, a gente poderia fazer uma investigação para ver qual é a predominância de autores. Oi. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, as palavras de vocês, a troca de conhecimento. Está melhor agora, né? A minha questão, que eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu acho que a gente pensa muito assim sobre o nosso papel de pesquisador, sobre o nosso objeto, né, sobre essa relação de amor que a gente vai estabelecer. E quando a gente parte para fazer a pesquisa, a gente se encontra num triângulo amoroso, né, onde o nosso orientador passa também a fazer parte, e muitas vezes a gente passa por pensa como vou lidar, né? Até que ponto eu vou manter o meu DNA, até que ponto eu vou absorver algumas coisas, e eu queria a palavra de vocês como, né, isso é uma coisa que a gente conversa, né, exatamente essas orientações entre discentes, né, que o Braga salientou, e acho que pela primeira vez o Braga comentou da importância do orientador, né, assim, nas palavras, não que não tivesse importância, mas de ouvir vocês também, como vocês percebem do lado do orientador entrar, né, numa relação amorosa entre os discentes e os seus objetos. Com a tua fala, eu me senti poligâmica agora, né? Porque a gente tem vários orientandos. Essa relação é absolutamente complexa. Eu vejo que há uma hibridização de DNA ainda que é muito clara, né? Primeiro, pelo lado do orientador, a gente tem vários orientandos e as relações com cada um são absolutamente diferentes, né?
E eu percebo também essa preocupação dos orientandos em como conduzir esse relacionamento, até quanto pode se expor, até quanto tem que seguir as orientações, né? E também o que eu vejo é que cada orientador é diferente, assim como cada orientando é diferente, cada orientador é diferente. Então, tem essas especificidades. É preciso que se conheça, né, o outro. Claro, e quando a gente é novo num programa, isso nem sempre é fácil, né, porque a gente entra no programa, mas, aos poucos, é preciso conviver. E é uma relação de troca que é absolutamente importante para o desenvolvimento da pesquisa. Se é um curso, mestrado e doutorado, e se vocês estão fazendo uma pesquisa dentro desse curso, é preciso uma orientação, alguém que ajude a conduzir o trabalho. Alguns têm uma capacidade mais própria de desenvolvimento individual, sem a necessidade da presença tanto do orientador, e, às vezes, não. Às vezes, é o contrário. Então, eu acho que essa relação tem que ser construída no dia a dia. Mas, sobretudo, ter ciência de que não é que tenha que ser uma relação difícil, mas, sendo uma relação de pesquisa, sobretudo, de trabalho, de certa angústia que se cria pelas leituras, pela necessidade de tensionar o objeto, de construir o objeto, dos prazos, né, feitos, mais as disciplinas feitas. Então, tendo em vista tudo isso, é uma relação difícil. O orientador precisa cobrar, o orientando precisa, às vezes, aceitar, às vezes quer se colocar e tem uma certa resistência, mas eu acho que, no final de todo esse processo, acaba sendo também uma relação afetiva. Como eu disse para vocês, se é impossível que a gente se distancie do objeto, porque a gente convive com ele, é impossível que a gente mantenha uma distância do orientando, porque a gente está nessa convivência, né? Está nesse processo. Então, realmente não tem uma resposta para isso, a não ser essa de que são relações complexas, como no nosso mundo atual, que é isso, né? A gente está envolvido em relações complexas. Não só com orientador e orientando, mas com... Pois é. É que é complicado mesmo. Essa questão sempre me preocupou muito. Eu tive muita sorte, tanto no meu mestrado como no doutorado. Eu tive orientadores efetivamente extraordinários. Mas, até pelo rápido episódio que eu coloquei das nossas reuniões entre colegas, fica evidente que eu não posso atribuir tudo ao orientador, como se fosse a responsabilidade absolutamente central, né? É uma questão pedagógica séria, isso que a Anísia colocou, cada orientando é diferente. Como a gente tem vários orientandos, vocês só têm um orientador, pelo menos naquele momento, como a gente tem vários orientandos, é fácil perceber essa diferença. Certamente é mais difícil para vocês do que para nós, é óbvio, né? Mas, como todo relacionamento humano, é uma questão de comunicação. Construir uma comunicação de orientação é uma tarefa de duas pessoas. É uma tarefa de duas pessoas. Portanto, assim como o orientador pode e deve cobrar de vocês tarefas, perspectivas, vocês, com toda certeza, podem cobrar um relacionamento produtivo. DR, às vezes, é necessário, tem que discutir a relação, se for necessário, não é? Eu me lembro, e me marcou isso muito, um dos primeiros orientandos que eu tive, uma orientanda, que lá pelo meio do segundo semestre, no mestrado, na UNB,
me cobrou que eu só assinalava onde ela estava enganada, que ela concordava comigo, sim, com os meus argumentos, ela estava efetivamente enganada, mas que certamente não era possível que ela tivesse enganada sempre, e que, portanto, por que é que eu não assinalava quando ela não estava enganada? Realmente, eu constatei isso, eu estava tão preocupado em evitar que ela se enganasse, porque, evidentemente, é uma senhora responsabilidade, né? Eu não posso deixar que meus orientandos se enganem se eu estou muito convencido que ali vai, né, está na beira do abismo, vai cair no abismo. Eu não posso deixar. Eu não posso, entretanto, ficar tão preocupado com isso que eu não possa perceber, puxa, aqui está legal. Não é só por uma questão psicológica, é também por uma questão psicológica de conforto. Mas é preciso dizer onde está certo, porque aquilo precisa ser reforçado para ser desenvolvido e aperfeiçoado, né? Então, é preciso dizer. Isso me marcou muito lá no meu começo de orientação, né? E, portanto, discutir é legal, discutir a relação não é ruim. Não precisa ser briga, né? Pode ser conversa, vamos para o bar, tomar uma cerveja, bater um papo e tal, né? Eu acho que isso no Brasil é mais fácil do que na Europa. Na Europa precisa ter mais sorte um pouquinho, porque, bom, não sei como é que está depois do meu doutorado, pode ser que tenha avançado, né? Mas o orientador é o dono da tese, é o dono da dissertação, é muito forte isso aí na Europa, né? E eu tinha queixas de colegas meus que se sentiam muito mal com um certo aspecto impositivo que eu não vejo no Brasil, absolutamente não é da nossa cultura isso aí. Nesse sentido, está mais fácil para vocês do que se fossem europeus. À medida que eu me bato e me rebato, e faço isso várias vezes ao longo do meu processo de pesquisa, eu venho desenvolvendo um interesse em pensar o próprio ato de pesquisa, tanto quanto o fato de pensar os métodos e o objeto em si. E de forma que a fala que eu trouxe para fazer hoje à tarde no grupo tem um pouco do que vocês dois falaram e mais um pouco que eu já vou dar o spoiler agora, então provavelmente a minha fala vai ser nada inédito. A despeito do mal social, o capitalismo ele é uma forma ainda muito fantástica de geração de metáforas. E um tempo atrás, no Oriente, ganhou o mundo a notícia de que os orientais estavam produzindo melancias quadradas. Eles faziam com que o fruto crescesse dentro de uma caixa e, dessa forma, ele crescia quadrado e era mais fácil de ser armazenado, colocado dentro de um processo produtivo e tudo mais. O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo teoricamente aqui? O Braga falou várias vezes da forma como a teoria perspectiva o objeto, da forma como a gente consegue olhar no objeto mais ou menos aquilo que a teoria nos permitiu iluminar com ele. Mas a verdade é que também a gente pode tratar a nossa pesquisa como uma melancia que vai crescendo à medida que a teoria também deixa ela crescer. Quanto mais rígida, há uma diferença que a Anísia colocou entre rigidez e rigor. Quanto mais rígida, mais a probabilidade da nossa pesquisa, à medida que crescer, vai encostar nessas dimensões e vai ser meio pasteurizada pelo formato da teoria que já está pronta antes da própria pesquisa acontecer, de forma que a nossa pesquisa apenas cumpre uma expectativa dentro daquele grau hermético que já estava estabelecido antes por autores que a gente cada vez tem menos interesse em debater e tentar desconstruir ou tentar interagir com eles, como o próprio Braga falou antes. Nesse aspecto, eu tenho pensado em maneiras de transformar, dentro da minha pesquisa, pelo menos, os capítulos teóricos em momentos de criação também. De que forma eu consigo remixar esses autores, de que forma eu consigo constelar eles para fazer com que a caixa formada por essa teoria não faça com que um objeto fique de uma maneira que não respeite as suas dobras naturais, né? E a gente evoluiu dentro do campo da comunicação para pensar o método que a gente aplica sobre os objetos empíricos, mas a gente ainda não discute o método com o qual a teoria se forma.
E, independente da gente discutir ou não, há um método implicitado nessa forma como a teoria se forma. Há uma máxima arqueológica que diz que importa tanto quanto o objeto encontrado no meio dos escombros, também o lugar onde ele foi encontrado, né? E a gente muito pouco discute a maneira como essa teoria se estruturou, e a gente trata ela como um feixe de luz que é jogado sobre o objeto, iluminando o que ele tiver interessado em iluminar, né? Então, qual o raciocínio de vocês a respeito dessas problemáticas e de que forma vocês pensam a pesquisa aí como se fosse essa melancia dentro dessa caixinha, diante da teoria que se forma antes dela? Sim, então, eu acho que é isso mesmo, realmente, né? O risco da teoria obrigar que nossas melancias sejam sempre redondas, né? Mas, a rigor, não é a teoria que faz isso. Nós fazemos a teoria fazer isso. Eu percebo que há uma frequência no campo da comunicação, no Brasil, de usar a teoria, sobretudo, como esse fecho de luz jogado sobre, né? É por isso que eu prefiro usar mais pejorativamente, porque um feixe de luz é legal. Puxa, legal, um feixe de luz eu quero, ilumina melhor e tal. Eu acho que é um pouco pior que isso, é uma tendência de jogar a teoria como uma tijolada na cabeça do objeto. De uma tijolada ninguém sobrevive, né? O objeto passa a ser totalmente conformado pela teoria. Tensionar a teoria é uma tarefa constante do pesquisador. Tensionar pelo objeto, quer dizer, fazer o objeto tensionar a teoria. Até porque a teoria tem muitos outros usos, além do facho de luz, justamente, que é o facho explicador. Mostra e explica o objeto. A teoria serve para inúmeras coisas. Para mim, principalmente, a teoria serve como heurística, serve para fazer perguntas. Perguntas que permitem ir além da teoria. E, sobretudo, eu defendo a ideia de que o nosso objeto, o mais modesto que seja, permite uma exportação para a teoria. O Robert Inn, que é um estudioso de estudos de caso, ele propõe a expressão generalização para a teoria. Um caso, e o caso é o extremo limite, não é? Porque da observação, porque eu estou observando, eu quero saber realmente aquele singular, não uma situação genérica, não processos encontrados difusamente na sociedade, eu quero situações e processos relacionados àquele objeto singular, né? Aquele programa de televisão, a rede X, não redes digitais em geral, mas a rede X, eu quero o caso. Pois bem, o Robert Inn sugere que um caso bem estudado permite generalizações para a teoria. Eu não gosto da expressão, porque generalização confunde com a ideia de generalização estatística, aí é necessário explicar que não é bem isso. Eu prefiro, então, transformar para a expressão exportar para a teoria. Ora, eu só consigo exportar para a teoria se eu estiver tensionando a teoria. Não significa que eu mudei a teoria. Quando eu escrevo como título de artigo, interagindo com Foucault, não significa que eu estou indo além de Foucault, que eu estou avançando, significa que eu consigo exportar para uma reflexão teórica que se refere a objetos comunicacionais perspectivas do Foucault. Eu estou, na verdade, trazendo, mas eu tenho que trazer através de um gesto de tensionamento que, basicamente, pode ser simplificadamente expresso dessa maneira: o Foucault não estudou o meu objeto. E, se ele não estudou o meu objeto, usar apenas essa perspectiva é insuficiente. Muito frequentemente, no caso do Foucault, eu tenho visto o uso no Brasil, há uma redução às relações de poder, que não aparece a rigor nem mesmo no Foucault, nem mesmo tão intensamente. Claro que aparece, por quê? Porque ele está estudando dispositivos disciplinares. Se eu estudar essa perspectiva em qualquer outro dispositivo, eu só vou ver os aspectos
disciplinares, que efetivamente estarão presentes, mas aí eu já não vou enxergar os aspectos propriamente interacionais desses dispositivos. Pois bem, eu traduzo o que o Carlos colocou como tensionar a teoria, e o que nos autoriza efetivamente a construir melancias quadradas, se for isso que decorre da nossa investigação, do nosso objeto, como nós o construímos. E aí teremos argumentos suficientes para a nossa invenção, para que ela sobreviva, pelo menos durante umas 2 ou 3 discussões depois da apresentação. O Rubem Alves, ele faz uma metáfora num dos livros dele, nessa forçação que às vezes se faz para enquadrar um método no objeto, né, que eu acho que também pode ser usado para isso. Ele diz que é como se o investigador lá da delegacia de polícia estivesse esbofeteando o suspeito para que ele contasse a história. Então, é como se a gente estivesse esbofeteando o objeto, tanto para ele entrar na metodologia, quanto para ele entrar na teoria. É importante que a gente sempre pense que o papel do pesquisador não é só aplicar a teoria empiricamente, mas questionar essa teoria, tensionar para ver se ela consegue te ajudar a construir conhecimento sobre o teu objeto. Então, a minha leitura, engraçado, foi diferente da do Braga. Me pareceu que construir melancias quadradas é como tentar colocar à força o nosso objeto em uma teoria, né? Então, nessa perspectiva, eu acho impossível a gente fazer isso, porque não é da natureza da melancia ser quadrada, mas sim ser redonda, né? E aí eu vou conseguir observar o meu objeto da forma como ele se constitui efetivamente. Tu falou também em fazer capítulos teóricos diferenciados, né? Eu percebo também na academia uma forma determinada para apresentar os trabalhos científicos que garante, no caso de mestrado e doutorado, uma aceitação entre os pares, né? Ainda que a gente esteja numa fase nova da ciência, eu vejo ainda professores em bancas avaliando trabalhos que dizem que o uso impessoal é o que tem que predominar, né? O uso da forma impessoal é o que tem que predominar. Então, há ainda diversos tipos, como é a transformação, ainda carregamos no DNA ainda que a gente não queira usar, mas me parece que ainda está no DNA esse iluminismo, esse positivismo, né? Essas regras e padrões que a gente tem que usar na pesquisa. E esse lançar luz sempre me incomoda um pouco, porque me remete ao iluminismo. Não é que seja iluminista, tu entende? Mas, como a gente quer quebrar com os padrões, quem sabe pensar em uma metáfora diferenciada para não reproduzir o que o iluminismo veio fazer, iluminar as consciências, as dificuldades. E para finalizar, eu trabalho com cartografia como metodologia, e eu vejo primeiro que é um método que não queria ser método originalmente, porque Deleuze e Guattari não o construíram assim. Segundo, foi apropriado pela educação e pela psicologia, que usa de um modo, digamos assim, muito aberto em relação ao que a comunicação aceitaria e que, portanto, não dá para se apropriar exatamente dele. Então, o modo que a gente pode se apropriar, efetivamente, a partir dessa perspectiva teórica, transforma a cartografia num método que tem que ser pensado desde a teoria, não só na aplicação empírica, né, do campo, do objeto.
E eu acho que a metodologia também é isso, esse processo de escolha da teoria, de direcionamento, de tensionamento, vai ser também parte do nosso método de construção da pesquisa. Aí a gente tem que considerar também que, às vezes, é impossível a gente ter o conhecimento geral de todas as pesquisas. Então, a gente vai ter que ter, acho que o próprio Braga falou antes, na sua fala, ter um conjunto de teorias e tensionar esse conjunto de teorias para depois, efetivamente, fazer a investigação. E acho que é um processo que ainda é difícil para a gente desenvolver. Eu queria fazer um comentário adicional, porque eu deixei passar, e eu acho importante, a questão do capítulo teórico. Não é? Eu acho que sim, há uma certa impressão de que o capítulo teórico canônico seria um conjunto de resenhas em que o mestrando ou doutorando mostra que leu 17 autores e que compreendeu perfeitamente, e aquilo fica num tijolaço também, ali pronto. Eu acho que não, eu acho que mesmo em perspectivas bem canônicas, isso já pode ser superado com facilidade. O que interessa da teoria é a sua relação com o objeto. E, portanto, já desde o capítulo, não esperar para o final da pesquisa, porque o próprio tensionamento em andamento é que vai levar ao final da pesquisa, mostrar no próprio capítulo teórico a presença do objeto. Não de uma maneira como às vezes eu tenho encontrado, infelizmente, que é assim, eu falo, é um pouco diferente, então, da simples coletânea de resenhas. A coletânea de resenhas e mais no final de cada resenhazinha de tal autor, a colocação do objeto como sendo explicado. O meu objeto realmente cabe aí dentro por causa disso. Outra resenha, meu objeto cabe aí dentro por causa disso. A gente encontra isso ainda. E isso já não é canônico, eu acho que é um pouco ultrapassado mesmo, né? O capítulo teórico já é um capítulo de embate da teoria com a nossa pesquisa. O quanto mais claro isso possa ser feito, é produtivo. Agora, eventualmente, como diz a Nízia, acontece que a banca é a banca e a gente não sabe quem é que está lá, e vai aparecer a pessoa que diz assim, não, mas tinha que ter assim e tal, mas é para ser assim mesmo. Uma banca é um espaço de debate. Eu acho que nós não levamos suficientemente a sério a nossa banca. Banca é um lugar de debate. A rigor, nós não sabemos debater, nós não temos prática de debater. E como nós não temos prática de debater, o que é que acontece? Uma de duas coisas. Primeiro, o que acontece com mais frequência. Muito obrigado pelas considerações, eu vou refletir sobre isso e não debatemos nada. Né? O membro da banca detonou a nossa tese, a nossa dissertação. No microfone. Sim. Não ouviram nada do que eu falei? Ouviram. Mais ou menos. O membro da banca detona a nossa tese, a nossa dissertação, e a gente não tem o que responder, porque a gente não sabe debater. Ou então, que também decorre de não saber debater, a gente fica tão angustiado com aquela detonação que a gente devolve o pé no peito. E não se trata disso também, não é? O problema de um debate excelente implica em apreender o que foi dito e conseguir argumentos para mostrar que não é bem assim, é preciso. Nós deveríamos praticar mais as artes do debate, a agonística, que é fundamental não só para o momento do debate, mas para a nossa própria elaboração. Quando nós sabemos debater, nós conseguimos fazer o que o retórico chama da hipotipose, que é prever o que vai ser contestado naquilo que a gente está escrevendo. E, portanto, já se defender antes do próprio argumento ter sido colocado. É necessário praticar o debate. Isso é uma boa coisa para vocês fazerem nos debates informais entre vocês. Não é? Não façam apenas o inverso do que eu fazia com as minhas primeiras orientandas, de só dizer o que estava ruim. A tendência mais entre amigos é só dizer o que está... Não, está legal. Será? Eu estou inseguro aqui. Não, está ótimo, vai funcionar e tal. Não é um bom serviço. Debatam também, contestem,
e ter essa prática do debate, porque vocês encontrarão nas bancas as pessoas que vocês não gostariam de encontrar. Na verdade, a gente devia era cuidar de chamar essas pessoas que vocês não gostariam, para exercer a agonística, que é importante para todos nós. Gente, infelizmente, pelo horário, a gente vai começar a encerrar a primeira manhã de atividades. Eu queria agradecer muito aos professores, dizer que eu sou muito feliz e acho que a gente não poderia ter escolhido uma dupla melhor para começar o nosso seminário. E queria dar avisos que a gente continua com os GTs ao horário da tarde e quem está como coordenador de mesa, por gentileza, estar aqui às 1h15 para a gente repassar as informações necessárias para o andamento das atividades à tarde. E amanhã nós teremos, no horário da manhã, um minicurso com o professor Fabrício Silveira sobre escrita criativa. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, professores, foi ótimo. Obrigado, nós que agradecemos.